Olá pessoal, a gente está aqui para fazer o balanço sobre os 2 anos do mandato do Resista Campus no Conselho de Assistência Social. Sexta-feira agora tem o Fórum da Sociedade Civil, onde vai acontecer a eleição dos novos membros da gestão 2020-2021 no Conselho de Assistência, né, Pedro? Isso aí. Os conselhos são espaços muito importantes para a participação social, ou seja, a participação do povo nas políticas públicas, né? Ou seja, é um momento que o povo tem um espaço de falar, né, de se colocar em relação ao que os atinge diretamente, né? E aí, assim, o que a gente destaca desses últimos 2 anos do Conselho? A gente, logo no início da nossa participação, a gente defendia que precisava ter mais democracia no Conselho, né? A participação popular deveria ser efetiva. E uma das medidas que nós tomamos foi fazer transmissões ao vivo das plenárias que mais interessavam os usuários da assistência. Então a gente fazia as transmissões ao vivo para democratizar as discussões que eram feitas durante as plenárias, ou na página da Unidade Popular e também na página do Resista Campus, e convocamos diversas vezes movimentos sociais, entidades de classe, entidades de esquerda, né, para participar das plenárias, enriquecer as discussões políticas e aumentar a participação social. E aí, nesse sentido, eu acho até legal a gente mencionar algumas, né, dessas participações. Acho que foi extremamente importante nesses últimos 2 anos a participação das assistentes sociais no Conselho. Acho que foi uma participação destacada. Eu diria que a gente aprendeu muito com a Ketne, a gente aprendeu muito com a Eliana, a gente aprendeu muito com vários assistentes sociais que têm uma história de resistência aqui em Campos. Então, foi uma aula assim, que elas deram para a gente. Teve uma participação muito forte também de alguns estudantes da UF, do IF, da UENF, ou seja, das públicas aqui de Campos. É muito importante mencionar também a participação de setores de esquerda organizados, né? Partidos e movimentos sociais. A gente sempre teve a preocupação de chamá-los, porque a gente não acha que a gente é dono da verdade, né, Pedro? A gente está em constante aprendizado e troca. Eu acho que o Conselho ganhou muito com essa questão da democracia. E uma outra coisa muito interessante foi a questão da luta em defesa do restaurante popular. Como vocês sabem, foi em novembro do ano passado, de 2018, que a Prefeitura de Campos apresentou a proposta de reformulação do restaurante popular, o projeto Cezan, que era um projeto muito deficitário do ponto de vista do interesse das pessoas que trabalham no centro da cidade e das pessoas mais pobres, inclusive. É um processo de burocratização do acesso ao restaurante, né? E é bom lembrar que foi uma reformulação que a Prefeitura, sob o comando do Rafael Diniz, estava fazendo, depois de ter fechado, né? E fechou num momento muito grave, que visivelmente a gente está vendo que as pessoas estão muito mais empobrecidas, né? Então, muito desemprego, a população de rua cada vez maior, a gente consegue ver isso andando nessa cidade. Então, foi nesse momento que a Prefeitura cortou o restaurante. Então, quando ela propõe de novo, a gente foi ver qual é dessa proposta, né? E a gente esbarra com muitos problemas. O valor geral da alimentação era R$ 8,00 a proposta da Prefeitura. E aí o tensionamento que a gente faz, tanto dentro do Conselho quanto nas ruas, divulgando, propagandeando a nossa proposta, que era a proposta original dos restaurantes populares, ou seja, preço único, desburocratizado, qualquer pessoa se alimentar com um valor fixo. Essa era a nossa proposta. E a partir dessa luta política que a gente faz nas ruas e também através da mídia, né, propagandeando mesmo essa questão, o prefeito Rafael Diniz dá um passo atrás, recua. Então, nesse sentido, foi uma conquista nossa, né? Inclusive, retira a secretária de Assistência Social, que até então era a Sana, e coloca uma outra pessoa, que é o Marcão, para escrever um outro projeto, uma outra proposta de restaurante. Então, nesse sentido, sim, foi um avanço a gente ter barrado aquele projeto original. Mas a gente sabe que, pela má vontade do prefeito Rafael Diniz, as obras do novo restaurante, né, as obras de revitalização do espaço onde vai funcionar o novo restaurante, não iniciou ainda, e 2020, ano eleitoral, muito possivelmente não vai andar.
A gente falou do restaurante popular porque foi uma pauta que a gente batalhou muito, inclusive estudou muito para criticar esse projeto da prefeitura, né? Mas os problemas são muito maiores e muito mais difíceis e muito mais amplos, né? Então, para se ter uma ideia, foi no mês passado, né? Saiu uma nota do Conselho Nacional de Assistência Social, né? Ou seja, a gente está no Conselho Municipal, o Conselho Nacional ele tem uma relação diretamente com o governo federal, que o Bolsonaro já se colocou como não queremos participação social nessa gestão da política pública, não. Então, assim, o poder de decisão que esse espaço, em teoria, dá, o Bolsonaro já cortou. Então, porque ele não gosta de democracia, né? Exatamente. Então, qualquer coisa que vai encher muito o saco dele, nos cortes lá que ele faz junto com o Paulo Guedes, ele não quer. E o conselho, assim, qual é o papel dos conselhos? Entre muitos. Por exemplo, aprovar as contas, né? Então, o Conselho de Assistência ele aprova as contas em relação às políticas de assistência. Exatamente. Então, o Conselho Nacional, ele vota em relação ao Bolsa Família, em relação ao dinheiro que vai para o benefício de prestação continuada, que é o BPC, vai em relação ao dinheiro que vai para manter os CRAs, né? Ou seja, manter a estrutura, o Centropop, ou seja, manter, inclusive, não só os funcionários, mas a estrutura do prédio, manter tudo que você precisa para você conseguir tocar uma política de assistência num país do tamanho do Brasil. E aí, eles tinham aprovado um orçamento que foi proposto pelo governo federal de 2,9 bilhões, ou seja, 3 bilhões, né, aproximando. O Bolsonaro corta 2/3 disso e passa de 65% e passa para 1 bilhão, ou seja, de 2,9 para 1. Se tem uma queda aí absurda, que como a Bruna falou, de 65%, e que quando você olha para a realidade desse país nesse momento, a coisa é muito, muito grave. Então, saiu também uma notícia na mesma semana que saiu essa nota, pelo El País, que metade da população brasileira vive com meio salário mínimo. Assim, se tem uma população muito empobrecida, ou seja, vamos pensar, então são 105 milhões de brasileiros, 110 milhões de brasileiros vivendo com meio salário mínimo, com 400 e poucos reais, que nós sabemos que é absurdamente insuficiente, não dá. Você não fecha e pagando a conta de uma crise que não foi gerada por nós, que estamos na base da pirâmide. Exatamente. Uma crise gerada lá pelo topo da pirâmide que nós estamos pagando. E ainda assim vamos pagar ainda mais, porque 2020, como o companheiro falou, a projeção é de um corte absurdo que vai comprometer o funcionamento dos principais equipamentos públicos da assistência social. Ou seja, se faz ainda mais necessário uma sociedade civil organizada, forte, bem articulada, com coragem para bater de frente contra os interesses dessa grande burguesia, dessa elite, né, que de alguma forma está ligada diretamente nas políticas oligárquicas que dominam a cidade há mais de 2 décadas, né? Então, o compromisso do Resista Campus, a gente fala com muita tranquilidade sobre isso, de que a gente precisa manter a autonomia de classe dentro do Conselho. Então a gente convida você que está assistindo esse vídeo a participar do fórum, sexta-feira, dia 29, na Universidade Federal Fluminense, a partir das 13 horas. Vai lá dar um apoio para a gente, né, Pedro? A gente vai precisar desse apoio, né? Você sabe que a gente está aí na batalha já há bastante tempo em defesa do restaurante popular, em defesa do retorno de um programa de complementação de renda, cheque cidadão ou cartão cooperação. Então vai lá dar um apoio para a gente e também participar das discussões políticas, porque o momento é esse, né? O momento de decisão, o momento de fortalecer a democracia, os laços entre a sociedade civil, né? Queria até aproveitar para mencionar a vaia que Rafael Diniz levou lá em Guarulhos. Parabéns o povo de Guarulhos, é isso mesmo, tem que mostrar reprovação contra esse governo, que é um governo que tem dado a mão para o empresariado e dado as costas para a população carente, a população que vive em situação de vulnerabilidade social na cidade. Tanto é que o HGG fica quase do lado do shopping que foi inaugurado, na qual ele estava do lado do governador e de outros políticos inaugurando,
E nada fala sobre a solução para o problema do HGG, que está interditado, está com risco de desabamento. Então é isso, né? Não dá atenção para a saúde e dá atenção para alguns setores do comércio, setores privilegiados que recebem uma série de incentivos do governo municipal, né? Exatamente. Então é isso. Fórum, sexta-feira, 13 horas na UF. Nós vamos estar lá concorrendo a cadeira no Conselho para a gestão de 2020 e 2021. E a gente quer continuar no Conselho fazendo o que a gente já tem feito e aprofundar ainda mais, que é lutar, ser crítico e defender quem deve ser defendido, que é o povo campista e o povo mais pobre, né? Com certeza. Que é quem está mais vulnerável. Então, tamo junto, gente. Resista a campo. Resista a campo.